Como é que está o mercado americano para eu comprar e vender ações? Está caro, está barato? O que eu estou fazendo com o meu dinheiro? Vamos analisar um pouco essa economia americana e definir se está num bom momento de entrar, se é melhor esperar e fazer caixa. O que está acontecendo, porque parece que a gente não compra e o mercado não para de subir. Então vem comigo que hoje eu vou trazer sobre a economia americana e o S&P 500. Passando aqui só para lembrar vocês de dar uma curtida aqui embaixo, me ajuda bastante, comente alguma coisa e se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. Então vamos lá, hoje aqui no gráfico eu trouxe para vocês um gráfico bem legal, na verdade, que fala sobre os earnings per share do S&P 500. Então se você não conhece, earnings per share significa lucro por ação. Então o lucro por ação das 500 maiores empresas dos Estados Unidos é feito uma média colocado num gráfico. Então aqui a gente tem esse gráficozinho de barras falando do S&P 500, tanto que ele está quase nas máximas históricas aqui, dia 10/5, no Dia das Mães. E a gente tem o earnings per share desse gráfico. Então, quanto que ele está gerando de lucro por ação dentro de cada dessas 500 empresas. E você vê como que o gráfico ele respaldece, né, ele antecipa tudo que o analista já prevê. Então, o analista previa que ia ter um aumento do earnings per share, né, todos os analistas americanos. E isso aqui também trouxe um aumento da economia americana, né? Um aumento do S&P 500. Então a gente vê esse respaldo aqui muito grande. E parece que é meio estranho comprar agora, né? Tô comprando quase em máximas históricas. E a gente tem hoje no Brasil um medo de comprar em máximas porque sempre parece que cai. E nos Estados Unidos sempre parece que aumenta depois que a gente compra em máximas históricas. E é interessante também lembrar que a gente acabou de ter os resultados de quase todas as empresas nos Estados Unidos. Então, dentro do S&P 500... a gente acabou de passar nessas semanas aqui, de abril, de maio, onde saíram praticamente maiores resultados das empresas, como Amazon, Apple, Microsoft e assim por diante. E a gente só tem algumas outras agora para terminar no mês de maio e junho. Então, praticamente todos os reports de economia americana saíram já. E o que aconteceu nesses reports? No final, as empresas bateram a estimativa, a grande maior parte delas bateram as estimativas. Quer dizer que as estimativas já são altas para os Estados Unidos, elas não estão conseguindo bater. Quer dizer que o mercado ainda está aquecido nos Estados Unidos. E a recessão que todo mundo previa não vem, simplesmente não vem, né? Aquela coisa do hard landing, né? Digamos assim, da economia vir aterrissar de uma maneira bem forte, né? Por causa do aumento da taxa de juros americana. Então, quando eu pego, por exemplo, só para trazer alguma das empresas que a gente tem aqui, a Amazon, né? Eu vejo a receita dela aumentando, né, na parte quadrimestral, a receita aumentando 12%, 12,5% no ano. Isso é muita coisa. Se eu pego também, por exemplo, os earnings per share da Amazon, em 12, né, no caso, um ano, 216%, né, por causa de questões que eles agora estão tornando a empresa mais lucrativa. Eu posso pegar outros exemplos, como a Texas Roadhouse, que é uma empresa de alimentos dentro dos Estados Unidos, de restaurantes. Eu pego a receita dela, 12,5% também. Eu posso pegar, por exemplo, o número de restaurantes aumentando. Eu pego também o net income, 31%, né, quanto que ela gera de lucro. Earnings per share, né, o lucro por ação, 32%. Então essas empresas não param de crescer. Claro que eu estou pegando aqui uns exemplos específicos, né? Por exemplo, Microsoft, que é a maior empresa hoje da S&P 500, vamos pegar a receita, 17% no último ano. Vamos pegar, sei lá, earnings per share também, 20%. Então essas empresas estão crescendo, as empresas estão trazendo resultado e parece que a recessão não vem. E por isso que a gente tem que analisar algumas coisas específicas dentro disso. Então vamos lá, parâmetros para o futuro. Onde que está, né? Onde está havendo o aumento da produtividade americana? Está havendo aumento da produtividade americana, porque a produtividade de uma economia é o que dita normalmente o crescimento dela. Em que ciclo econômico que a gente está? E existem empresas boas em regiões de compra atualmente? Então vamos lá, um por um. Onde a gente está vendo um aumento da produtividade americana, né? Eu vejo muito naquela coisa de inteligência artificial, software, empresas de tecnologia, todas essas empresas que estão trazendo novas inovações dentro do campo delas, estão havendo aumento de produtividade, elas estão conseguindo construir mais com menos. Isso aqui está trazendo respaldo para a economia americana. Então eu vejo várias empresas, Microsoft, Chipotle, Texas Roadhouse, todas essas empresas estão trazendo muita produtividade para a economia americana. E em que ciclo econômico que a gente está? Eu vejo, né, que a gente está naquela parte da estagflação, igual teve na década de 70, que é, no caso, né, uma estagnação econômica
e inflação alta. Eu já vou mostrar isso no gráfico para vocês. Existem empresas boas regiões de compra? Existem, eu também vou mostrar algumas para vocês. Então vamos lá, a gente tem esse cubo que eu trouxe de um livro que é bem famoso lá fora, que ninguém tem, não é nem traduzido no Brasil, chama Beating the Business Cycle, que é de uma fundação que tenta prever os ciclos econômicos. E eles trazem esse cubo que tenta prever todos esses downturns e upturns da economia americana, né? Quando ela vai para baixo, quando ela vai para cima. Eles medem esses 3 tipos de fundamentos, né? Emprego, inflação e economia, né? Em crescimento econômico. Dentro do crescimento econômico, a gente tem índices de construção, de manufatura, de serviços, balança comercial, então quantidade de produtos importados, exportados. Na inflação, eles têm o Future Inflation Gauge, que é uma curva de inflação. E nos empregos, eles também têm um índice de empregos. Então, a gente tem que olhar para esses 3 fundamentos para ver onde é que está indo a economia americana. Crescimento econômico, inflação e emprego. Então, quando eu pego o Weekly Leading Economic Index, que no final é o index que essa fundação tem para prever. Então, aqui eu estou trazendo esse gráfico para mostrar para vocês como esse Weekly Leading Index, que prevê com base naquele cubo que eu mostrei, a economia americana tendo downturns e upturns, né? Então, desde lá de 73, eles têm momentos onde esse index ele desce um monte e começa a recessão. Então, ele desce um monte, começa a recessão, desce um monte, começa a recessão, e ele prevê a recessão. A recessão é essa parte aqui, ó, que está em cinza. Então, você consegue ver, por exemplo, aqui, ó, começa a recessão, o índice já caiu bastante. Aqui, ó, o índice caiu um monte, recessão. Aqui o índice começou a cair, recessão. Em pequenos casos, como o Covid, que isso não aconteceu porque foi extremamente de curto prazo, né? O Covid aconteceu, deu a recessão. Mas, por exemplo, aqui em 2008, a crise de 2008, o índice preveu a recessão. Então, todas as recessões que a gente teve, né, tirando a do Covid, ele preveu. Só que qual que é a questão? Aqui em 2023, que é o que todo mundo está falando que ia ter a recessão americana, o índice caiu para baixo aqui do zero, né? Então, ele estava prevendo, antecipando uma recessão americana. E essa recessão americana não veio. Primeira vez na história que esse índice não prevê uma recessão americana. E por que isso? Né, o que são os fundamentos que estão acontecendo? Será que isso aqui não pode cair? E é isso que muitas pessoas estão prevendo, que em 2025 ou final de 2024 a gente pode ter essa economia americana começando a entrar num portfólio de recessão. Porque a gente viu que muitas daquelas big techs, das empresas americanas, estavam bem capitalizadas. Então elas tinham muito dinheiro em caixa. Quando veio o Covid, quando veio esse downturn da economia, o aumento da taxa de juros, não deu conta ainda de consumir todo esse caixa das empresas. Só que, se continuar por mais tempo, que é o que o pessoal está falando, a economia com alta taxa de juros e ao mesmo tempo inflação alta, as empresas não vão dar conta e vão começar a consumir esse caixa até chegar a um ponto que elas vão começar a se endividar. E aí que entra o problema, porque algumas não podem se endividar mais muito do que elas já estão. E daí começam a dar problemas de crédito, inclusive falência. E daí isso pode dar, por exemplo, quedas dentro do emprego e, querendo ou não, gerar recessões. É isso que a gente pode estar prevendo para 2024 e 2025, né? Mas é a primeira vez que isso não acontece no caso desse index. Então aqui eu também estou mostrando como que está o emprego americano, desde o Covid aqui, que caiu para 51% e subiu novamente, está estabilizado a 60% já há muito tempo. Então o emprego americano está pujante, não cai. É uma coisa impressionante como que uma economia como a deles consegue fazer isso acontecer. Além disso, a gente tem a inflação americana e dá para ver aqui o crescimento da inflação logo depois do Covid. Isso tem um motivo, e é um motivo bem claro para quem mexe com a escola austríaca de economia, para quem mexe com aperto monetário e para quem mexe com impressão de moeda. Você já deve saber que o mundo imprimiu muita moeda no Covid para poder dar conta dos programas estatais de suporte ao povo. Então, no caso dos Estados Unidos, eu pego aqui o agregado monetário M2, que é a quantidade de circulação em moeda deles,
E você vê claramente como é que é impresso ou não dinheiro. Então eles têm aqui em 2020 e poucos, ó, antes da pandemia ali, né, no começo da pandemia, eles imprimiram moeda pra caramba. E quando eles imprimiram moeda, eles injetaram na economia. E até aquilo ali gerar inflação demora uns meses, né, de 4, 5, 6 meses para aquilo ali gerar. Então aqui, ó, em fevereiro de 2020, eles injetaram um dinheirão na economia americana. E você vai ver que lá em 2021, aqui ó, demorou por volta de um ano para isso aqui estourar. Então estourou até chegar um momento onde eles estabilizaram e pararam de imprimir moeda. E isso aqui, no caso, gerou esse downturn da inflação americana, estabilizando a 3%. Lembrando que o Fed tem uma meta de 2% da inflação americana. Então eles ainda vão continuar, né, contraindo a economia americana com o aumento da taxa de juros para retrair, né, crédito do mercado, já que as pessoas, em vez de emprestar para as empresas, estão emprestando para o governo. Eles vão continuar alto até que isso aqui cair para 2. Só que é muito difícil cair para 2. Então o cenário econômico que a gente está vendo é que o Fed vai deixar por mais tempo a taxa, né, básica de juros deles alta. E isso é um problema para as empresas, como eu já falei para vocês. Então, aquele índice que eu tinha mostrado para vocês, né, no caso, esse índice aqui que mostra os downturns da economia, eles são usados por várias empresas hoje. Então, eu pego, por exemplo, a Norges Bank, a Caterpillar, a Disney, a DuPont, a TSMC, existem vários, que é de uma fundação. O site dele chama businesscycle.com. Então, você pode checar lá. E ele mostra, né, como que a gente talvez possa ter um downturn disso. Até agora, não tem sinais de que a economia americana vai entrar em recessão. Mas eu consigo prever que talvez, né, se a gente continuar com essas taxas de juros altas, o mercado possa reprecificar as empresas e ter uma retração delas. Então, hoje, eu manteria caixa no meu portfólio. Eu tenho hoje por volta de 10 a 15% do meu portfólio em caixa. Eu estou esperando essa retração americana. Mas atingindo esse 15%, por exemplo, em caixa, que já é uma boa quantia, eu voltaria a fazer aporte. Aporta em empresas com bons fundamentos, que estão para o longo prazo, que estão gerando caixa de alta tecnologia e produtividade, que não tem erro. Compre S&P 500 se você não sabe quais são essas empresas. E bola para frente. Enquanto a gente espera esse índice cair para poder antecipar uma economia americana retraindo e fazer mais caixa ainda, né? Então tudo isso eu vou trazer no canal para vocês conforme eu for analisando, né? E trazendo algumas empresas que eu estou comprando e acho que são boas empresas para comprar agora. No caso, temos a Adobe. Então, a Adobe é uma empresa que tem tido um dip, né? Tem tido uma queda agora, porque o mercado ainda não sabe se a inteligência artificial está sendo boa para ela ou não. Eu acho que vai ser uma boa coisa para ela, porque ela já está utilizando ferramentas de inteligência artificial dentro do portfólio, né, de softwares que ela tem. E eu posso fazer um vídeo mais aprofundado para não deixar esse vídeo muito grande sobre a Adobe, mas eu gosto muito da empresa e eu penso que seja uma boa oportunidade de compra, né? Não é uma recomendação de investimento, mas eu estou colocando meu dinheiro em Adobe fazendo aportes. E outra que eu acho muito legal é a Moody's, que por mais que esteja em máximas históricas, então eu acho que ela ainda não é muito bem precificada, né, em termos de fluxo de caixa livre, né? Ela está negociada a 2,79%, então ela gera 2,79 a cada 100 que ela gera de receita em fluxo de caixa livre. É um bom preço, digamos assim. É uma empresa de crédito, né, de análise de crédito e risco, né, das pessoas. Então ela analisa a dívida para poder dar uma nota e as pessoas poderem colocar dinheiro ou não com base em risco, porque tudo no mercado é risco. É um monopólio e por mais que ela esteja em máximas históricas, eu estou aportando e acho um bom negócio. E por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, deixe um comentário aqui embaixo sobre economia americana, sobre qualquer outra coisa, sobre alguma empresa que você quer que eu analise. Curta o canal e eu te vejo na próxima.